Dia quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é quinta-feira e a nossa aula é aula de matemática. A nossa aula de hoje começa na página 149. Aqui na página 149, a gente vai relembrar uma fração especial que a gente estava estudando nas aulas anteriores, que é a fração decimal, que é quando você pega um objeto e divide em 10 partes, né? A gente aprendeu que tem como representar a fração decimal, a divisão por 10, através dos números decimais. E os números decimais, eles são divididos em duas partes, né? A primeira parte, que vem antes da vírgula, ela representa a parte inteira, né? E a segunda parte, que é a parte que vem depois da vírgula, ela representa a parte decimal, ou seja, que é o pedacinho que você pegou da outra fração, da outra figura que foi dividida em 10 partes. Então, aqui, ó, aqui nós temos uma figura inteira, né? Uma unidade inteira, que foi representada antes da vírgula. E nós temos somente um pedacinho dos 10 que foi representado depois da vírgula. Hoje a gente vai aprender a fração centesimal, ou seja, os números centesimais, os centésimos, né? Que é quando a gente pega a nossa figura e divide por 100, combinado? E aí, a representação das frações centesimais, elas vão ter sempre duas casas depois da vírgula. Uma casa para os décimos e uma casa para o centésimo, ok? Então, vamos ver. Aqui, nós temos uma figura inteira que foi pintada. Então, essa uma figura inteira está representada aqui, antes da vírgula, porque as partes inteiras são representadas antes da vírgula. E depois da vírgula, nós temos que representar a parte que foi dividida e quantas partes foi pintada. Foram pintadas. Então, aqui nós pintamos somente um quadradinho, mas a figura foi dividida em 100 partes. Se a figura foi dividida em 100 partes, depois da vírgula, a gente tem que ter duas casas, ok? A primeira casa, que é a casa do décimo, ela vai ficar zerada, né? E a segunda casa, que é a casa da unidade, ela vai ser número 1. Por quê? Porque nós pegamos um quadradinho. Então, vai ficar 1,01. Por que 1,01? Porque duas casas depois da vírgula. Porque nós dividimos a figura em 100 partes, ok? Então, olha aqui, antes da vírgula, escrevemos o número que representa a unidade, o inteiro. E depois da vírgula é o número que representa os décimos. O segundo número depois da vírgula representa o centésimo, certinho? Para que a gente possa fixar esses exercícios, vamos para a página 150. Olha aqui na página 150, nós temos duas figuras inteiras. Então, antes da vírgula, nós colocamos o número 2. E aqui, nós pintamos quantos quadradinhos dos centésimos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, nós utilizamos 23 partes do nosso centésimo. Então, após a vírgula, a gente vai colocar o número 23, combinado? Vamos agora fazer esse exercício aqui. Então, vai ser sempre antes da vírgula e depois da vírgula. Quantas figuras inteiras nós usamos? Uma, né? Então, número 1, ok? E quantas partes dos nossos décimos foram utilizadas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente utilizou 10 partes. Então, aqui, depois da vírgula,
o número 10. 1 inteiro e 10 décimos, ok? Então, aqui, desculpa, meninos, 1 inteiro e 10 centésimos. Aqui, nós representamos o nosso número decimal. Vamos prestar bastante atenção nesse exercício aqui. Sempre nós teremos um número antes da vírgula, que representa a parte inteira, e um número depois da vírgula, que vai representar a parte decimal. Esse exercício vocês vão fazer sozinhos. Quantas figuras inteiras nós temos? Você vai colocar aqui. E quantas partes centesimais, decimais nós utilizamos? Você vai escrever aqui. E agora eu vou explicar um detalhe para vocês, observe com atenção. Olha esse número representado aqui. Quantas figuras inteiras que nós utilizamos? 1, 2. Então, as figuras inteiras estão representadas aqui antes da vírgula. Quantas partes nós utilizamos? 1, 2, 3, 4. Como a figura foi dividida em 100 partes, depois da vírgula você deve ter 2 casas. E se você escrever o número assim, 2,4, fica errado. Por que que fica errado? Porque se você colocar somente uma parte depois da vírgula, significa que a figura foi dividida em 10. E nesse caso, ela não foi dividida em 10, ela foi dividida em 100. Então, a gente tem que colocar o 0 e depois o 4, ok? Para mostrar que tem 2 casas depois da vírgula e que então essa figura foi dividida em 100 partes, tá bom? Vamos agora fazer esse exercício aqui. Nesse exercício, as figuras estão em branco e você vai ter que pintar os quadradinhos. 0,35. Então, aqui você vai pintar quantos quadradinhos? 35. Então, você vai pegar o seu lápis de cor e vai começar a pintar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deixa eu ver se tem um jeito mais fácil. Acho que tem. Aí aqui, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 35. Então, você vai pintar 35 quadradinhos, né? Aqui, você vai pintar somente 5 e aqui você vai pintar 82. E, por último, você vai escrever por extenso esses números aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro exemplo. Antes da vírgula, nós temos 6. Então, são 6 inteiros. Depois da vírgula, a gente tem o número 58. 58. Se são 2 casas depois da vírgula, é centésimos, ok? Então, ficou 6 inteiros e 58 centésimos. Vamos ver aqui. Antes da vírgula, nós temos o número 123. Então, 123 inteiros. E 63 centésimos. Por que centésimos? É centésimos porque tem 2 casas depois da vírgula. E essas 2 casas após a vírgula indica que a figura foi dividida em 100 partes, ok? Aqui nós temos, antes da vírgula, o número 15. 15 inteiros. Depois da vírgula, o número 7. E 7 centésimos, ok? 15 inteiros e 7 centésimos. E aqui, antes da vírgula, nós temos o número 1. 1 inteiro. E depois da vírgula, o número 9. E 9
centésimos, ok? Continuando, a nossa aula termina aqui e vocês vão tirar foto das páginas que foram feitas e mandar para a tia Letícia fazer a correção, tá bom? Meninos, um beijo para vocês e até a próxima aula.